Olá, eu sou o presbítero Roberto Chagas e está começando aqui mais um programa Estudo Bíblico. E como eu sempre deixo bem claro para vocês, estou utilizando aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, com referências e várias variantes. Claro que utilizo também outros livros, outros autores, mas não vou citar os nomes aqui. Por isso, eu lhe peço que se você tiver uma Bíblia aí e ela estiver um pouquinho diferente da minha, do acompanhamento desse estudo, não se preocupe, o teor é o mesmo. Outra coisa, eu lhe peço que você possa auxiliar compartilhando este vídeo com seus amigos, se inscrevendo em nossos canais dessa televisiva e dos meus canais pessoais que vai aparecer para vocês no decorrer aí da programação. Fique com a vinheta do programa e eu já volto. Vamos estar lendo, então, o livro de Romanos. Nos programas anteriores, já fizemos várias leituras dos capítulos do 1 ao 9, e eu quero dar sequência aqui no capítulo 10 e no capítulo 11. Então, se você puder acompanhar comigo aí e tiver uma Bíblia, vamos dar uma lida no capítulo 10 e vou parando como tenho feito. Leio uma certa parte, faço os comentários e depois nós damos continuidade. O título da minha Bíblia diz assim: Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Capítulo 10 começa no versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é feita por fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é trazer do alto de Cristo? Ou seja, descerá ao abismo? Isto é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz a palavra? Está junto de ti, na tua boca e no teu coração? Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres em Deus, o ressuscitou dos mortos e serás salvo. Então vamos parar aqui no versículo 9 para compreender o que Paulo está falando sobre essa carta aos Romanos. Ele inicia falando que deseja no coração de cada um deles que a oração que eles têm feito seja ela para a sua salvação. Porque Paulo está preocupado, como sempre esteve a partir do momento que ele mudou totalmente a sua vida de perseguidor para perseguido, levando a palavra de Cristo, que as pessoas tivessem sua salvação plena e definitiva. Não cometessem os mesmos erros que vinham cometendo ou que até ele tinha dado a eles a entender que o que ele fazia antigamente, como era Saulo, estava correto e alguns agora estavam fazendo a mesma coisa. Então, Paulo, ele transmitia essa carta para que as pessoas pudessem compreender que tudo que estavam fazendo poderia estar fora do contexto de Deus. Eles deviam orar e deviam pedir a Deus uma orientação para começarem a ter um procedimento correto, principalmente compreender e entender que Cristo esteve na terra, ressuscitou e subiu aos céus, pois esta era a mensagem que Paulo estava enviando ali na carta de Romanos. Vamos compreender um pouquinho aqui, um pouquinho mais sobre essa questão. Ele diz assim: o desejo do meu coração e a oração a Deus. A solicitude evidenciada por Paulo aqui
não significa que ele professava a doutrina da predestinação ou preordenação das pessoas para o céu ou o inferno. Então, o que ele está dizendo? Você pode escolher o que você quer para a sua vida. O que você deseja? Você quer ser salvo, subir aos céus? Ou quer ficar aqui na terra, usufruir das coisas mundanas, as coisas do mundo, e depois pagar um alto preço com a sua alma e ir para o inferno? Paulo deixa bem claro nessa questão. Pois como Deus nos deu essa questão do livre-arbítrio, de podermos escolher entre o certo e o errado, aquele que está escolhendo errado, ele terá um preço muito duro a ser pago. Principalmente quando estivermos ali na época do fim dos tempos, onde temos aqui as passagens que falam sobre o Apocalipse. Paulo está deixando bem claro, você tem a sua opção de escolha. Então, olha, busque um pouco melhor de compreendimento. Aceite que Cristo é nosso único Salvador. Não é difícil compreender e entender isso. Não é difícil. Vamos continuar um pouco aqui. Aqueles que não estão sujeitando, ele diz a mesma coisa. No capítulo 10, versículo 3, ele diz, não se sujeitar. Para o comentário sobre como o capítulo 10 se encaixa no argumento de Paulo contido no capítulo do 9 a 11, temos que estudar todo o plano divino da salvação. O que Paulo tem falado sobre essa questão da salvação? É que enquanto você estiver cometendo as coisas erradas, erros que são constantemente feitos não somente com traições, com liberdades que você tem perante a outras pessoas que são desnecessárias, com roubo, traições, mentiras. Hoje, no nosso caso, nós temos muito mais coisas, onde entra também o aborto. Então nós temos muita coisa aí que está sendo falada, está sendo conversada, que entra dentro dessa situação da salvação. Tem pessoas que estão perdendo a sua salvação muito fácil, pois estão colaborando com situações que não estão ao agrado de Deus. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas possam compreender que os mandamentos de Deus para nós termos a nossa salvação, ele é muito simples, pois Jesus deixou bem claro. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e todas as maneiras, e amar ao próximo como a si mesmo. Mas enquanto as pessoas estiverem interessadas somente em seus gostos obscuros, que está totalmente fora daquilo que Jesus nos deu a ordenança, não serão salvos. E essa é a questão da salvação. Quanto mais você estuda sobre salvação, mais você se aprofunda nesta questão de ser salvo ou não. Como eu disse anteriormente, o livre-arbítrio faz com que as pessoas procuram sempre o lado mais fácil, que é o quê? Tomar decisões erradas. Vamos continuar aqui. O 9 e o 10 diz assim: se confessares em teu coração e creres, as coisas essenciais à salvação estão resumidas nesse trecho. Centralizam-se na fé do nosso senhorio de Cristo e na ressurreição corporal. A fé deve estar no coração, que aqui abrange as emoções, o intelecto e a vontade, afetando a personalidade inteira. A fé deve também envolver uma decisão pública do Cristo, como nosso Senhor, tanto em palavras como em ações. Tudo isso nós vemos da questão daquele que deixa tudo nas mãos de Deus e tem fé que o nosso Senhor, Cristo Jesus, irá nos dar vitória em todas as situações. Não interessa o que você está passando. Pode ser o momento que for, o mais complicado. Seja ele financeiro, seja ele na saúde, uma enfermidade que para o homem ela não tem a cura. Tudo isso vai fazer com que você possa compreender e entender que Jesus,
está nessa causa e você obterá a vitória. Mas para isso você tem que ter fé. E essa fé está depositada na onde? Em Cristo. Vamos continuar aqui. Vamos continuar então a partir do versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do nosso Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Mas em todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram, sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo? Mas digo, porventura Israel não o soube. Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são do povo. Com a gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia entendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradicente. Terminamos aqui a leitura do capítulo 10. Como está terminando o nosso primeiro bloco, eu vou dar continuidade neste comentário no início do segundo bloco. Não saia daí. Fica com os nossos apoiadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Pois bem, voltei. Vamos continuar aqui a explicação sobre os últimos versículos do capítulo 10, nesse segundo bloco. A passagem que fala aqui: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, do que anunciam coisas boas. Uma passagem que Paulo ele usa aqui nessa carta, falando dele mesmo, falando de como as pessoas poderão procurá-lo depois, em alguns determinados lugares, e não o irão encontrar, para trazer as boas novas, para falar de salvação, falar de Jesus e falar como eles devem se comportar no seu dia a dia. Vamos ler as relevantes dessas passagens para que nós possamos compreender ainda mais sobre essa questão dessa carta muito interessante que Paulo envia a Romanos. Então vamos dar uma lida aqui nessa passagem do versículo 9, que ele fala assim: como, pois, invocarão aquele a quem não crê? Esta passagem, como eu disse, Paulo
ele fala ali não somente sobre ele, mas também sobre Jesus. Pois muitos não acreditam que Jesus esteve aqui. Muitos naquela época que não ouviram Jesus ainda estavam na dúvida de quem Paulo estava falando. E como as pessoas não compreendiam ainda quem era nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas não sabiam ali ainda que esse Jesus que Paulo estava falando era o único Salvador. Porque o versículo anterior, no 9, ele diz assim: confessareis ao Senhor Jesus Cristo. O mais antigo credo ou confissão da igreja não trata somente como Salvador, mas Jesus como Senhor de todos. E isso, muitos ali não estavam aceitando ainda. Por esse motivo, muitas pessoas estavam desviando daquele processo seletivo de evangelização. E isso preocupava Paulo demais. Por esse motivo, ele escreve ali as cartas a todas as igrejas e aos romanos. Porque a salvação, ela tem que ter uma base específica em nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que acreditar na ressurreição de Cristo. Tem que acreditar que Jesus esteve aqui. E isso Paulo está passando para aquele povo que não acreditava. Pois eles sabiam da história, mas não tinham visto, não tinham presenciado. Pois até mesmo aqueles que tinham presenciado não acreditavam mais. E essa era a dificuldade do ministério de Paulo em levar a palavra. Pois muitas pessoas ouviam, mas poucos aceitavam. Essa era uma das maiores dificuldades que Paulo estava enfrentando. A aceitação que Cristo era o Salvador não era de tamanho afeto como era desejável no coração de Paulo. E não é diferente nos dias de hoje. Pois por mais que nós estejamos aqui trazendo a palavra constantemente, falando sobre Jesus, muitas pessoas que estão na igreja ainda não conseguem entender e compreender que é necessário se empenhar na fé e na adoração para essa aceitação ser ela próspera em sua vida. Pois eles acham e acreditam que indo somente nos cultos, participando somente das atividades, já é o suficiente para a sua salvação. E não é assim. E não é desta forma. Não é desse jeito. Vamos compreender um pouco mais aqui. Vamos ler o número 11, onde fala da rejeição de Deus a seu povo. Digo, pois, ele está falando aqui sobre o futuro de Israel. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então ele já começa aqui falando sobre uma preocupação que estava chegando a seu conhecimento, onde muitas pessoas estavam ali dizendo que Deus havia os abandonado e havia os rejeitado. Esta passagem, ela lembra as passagens do povo que estava no Egito, onde ali mais de 400 mil pessoas achavam que Deus os havia esquecido. Até que houve o grande clamor e Deus levantou Moisés para salvar o povo. E naquela época não era diferente. Paulo estava dizendo que estava acontecendo a mesma coisa ali. As pessoas estavam em seu coração achando que Deus os havia esquecido, que Deus havia deixado de atendê-los. Mas quem estava rejeitando Deus era eles mesmos, com sua idolatria a outros deuses. Nós vamos continuar a ler e compreender tudo isso que estava acontecendo, onde poucas pessoas estavam ainda acreditando no Deus vivo, em Jesus, mas muitos estavam adorando a deuses estranhos. Vamos continuar então no capítulo 11. Deus não rejeitou o seu povo, que antes
conheceu? Ou não sabeis o que as Escrituras diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Então Paulo já está citando aqui, lá atrás, a passagem de Elias, quando ele enfrentou todos os sacerdotes, todos aqueles que estavam ali, falando de Baal, na época de Jezabel. Vamos continuar aqui. No versículo 4 diz assim: Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Olha aí. Está lembrando daquela passagem que Elias enfrenta todos os 450 sacerdotes de Baal, onde ali ele derruba todas aquelas deidades satânicas, onde ele coloca em prova todo o conteúdo deles, buscando um Deus que não existia, onde ele faz o sacrifício e joga água várias vezes em cima do cordeiro, e as pessoas ficam abismadas. Ele está citando toda aquela passagem. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que, o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Esta passagem que ele fala da eleição da graça, vamos dar uma lida aqui nas variantes desta Bíblia para compreendermos um pouco mais. Essa expressão refere-se ao desígnio gracioso de Deus a enviar seu Filho ao mundo para salvar a todos quantos nele creem. A eleição provém do propósito salvífico de Deus antes da fundação do mundo, a partir da vinda de Cristo e da sua morte e ressurreição. A eleição inclui todos que creem e obedecem a Cristo e ao Evangelho, sendo assim, tanto Deus quanto os homens que atuam na eleição. O alvo da eleição da graça é o homem ser santo e incompatível diante de Deus. Então nós vemos que esta questão da graça, ela se equivale a dois pormenores básicos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e na nossa comunhão com Ele, onde nós temos que estar sempre buscando a sua presença em nossas vidas, onde devemos acreditar que tudo o que nós precisamos virá com uma solução dos problemas por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso intercessor, pois é Ele que está sempre intercedendo por nós, o nosso grandioso Deus. A graça, ela vem por esse motivo. Deus permitiu que Jesus viesse até nós, estivesse aqui por nós, e que hoje nós façamos tudo para buscá-lo, a sua presença ainda mais em nossas vidas. Vamos continuar aqui. No número 7 diz assim, no versículo 7, pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para que não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Essa passagem ela deixa bem claro o seguinte: há muitas pessoas que não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus. Então elas têm olhos e têm ouvidos, estão vendo tudo o que está acontecendo no dia a dia e ao seu redor, mas não aceitam que essas coisas elas provêm do maligno. Tudo para elas é algo normal. Não, o que está acontecendo é algo natural, é algo normal. Logo vai passar. Não é bem assim. As coisas elas irão passar de acordo com aquilo que você acreditar. Porque tem muita gente que está atravessando situações há anos que não se passa.
Tem enfermidades que está há anos acompanhando as pessoas e não passa. Uma simples dor de cabeça que está com uma pessoa o tempo inteiro, e é bem provável que ela já tenha buscado não somente a medicina ali próximo da casa dela, e entre aspas nós chamamos hoje de farmácia, tomando medicamento ali que ela mesma escolha, mas procurando também um médico especializado. O que vai acontecer? Essa dor de cabeça não se tem uma resolução da medicina humana. E ela continua ali com essa dor de cabeça constante. Não consegue ter sossego, achando que é vários outros motivos. Que pode ser a visão, da questão de usar um óculos, que pode ser o problema dentário, que tem que fazer um tratamento de dente, que pode ser a alimentação. Mas ela não vê que isso há algo espiritual que está fazendo com que ela tenha essas dores de cabeça. Sonolência, tome muito sono durante o dia, não dorme à noite, não come, não se alimenta. Eu posso citar uma série de coisas aqui que são causadores desses males. Vida financeira que não vai para frente, trabalha, ganha bem, mas o dinheiro não rende. Na parte amorosa, na parte afetiva, não dá certo com ninguém, nunca está feliz com ninguém, não tem um rol de amizades, a não ser que as amizades que ela tenha sejam somente amizades em interesse naquilo que ela faz, porque há muitas pessoas aí que só estão próximas de você devido àquele processo que você tem que está um pouco mais alto, em determinado grau aí financeiramente. As amizades são aí, mas basta você começar a perder a sua área financeira e não estar mais no auge, e as amizades começam a sumir. É muito simples isso. Acontece a todo instante, principalmente com cantores, com atores, com pessoas que estão na mídia. Acontece muito fácil. Vamos continuar aqui. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para que não vejam e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhe os olhos para não verem, e encurve-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitar a emulação. Então nós vemos aqui que Paulo cita agora Davi nas questões que Davi buscava a presença de Deus em suas orações. Pois Davi pedia constantemente perdão a Deus e fala sobre aqueles que o perseguiam, para que Deus pudesse entrar com solução nesses casos. E Deus dava sempre a vitória a Davi. E é isso que eu digo aqui. Quando você entrega tudo nas mãos de Deus, o tempo pode demorar um pouquinho, mas a vitória sempre será alcançada por você. Olha aqui, Davi está falando. Davi orava para que Deus pudesse defendê-lo de todas as formas daquelas pessoas que estavam perseguindo. E Deus lhe dava a vitória. Vamos continuar agora a partir do número 12. Capítulo 11, versículo 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação dos da minha carne e salvar algum deles. Então a preocupação de Paulo aqui, nessa carta a Romanos, é que as pessoas possam ser salvas. Ele desejava muito de coração que todos fossem salvos. E ele sabia que seria uma tarefa árdua, difícil, fazê-los compreender que deviam buscar mais a presença do nosso Senhor Jesus Cristo e acreditar nessa fé salvífica que deveria ser imposta, não somente dentro de seus lares, mas em tudo que eles faziam. Paulo estava preocupado com isso. Está terminando aqui o nosso segundo bloco. Fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto para o nosso terceiro e último bloco. Óticas Condor.
a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Voltei então para o terceiro e último bloco. Vamos dar continuidade no livro de Romanos, aqui no capítulo 11. Vamos ler agora a partir do versículo 20, que diz assim: Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensurdeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Olha a preocupação de Paulo com aqueles que estavam lendo a carta. A partir do momento que você esteja fazendo as coisas boas, que você esteja ali na diretriz, você será salvo. Não será de forma alguma cortado da presença de Deus. Mas, se você começar a cometer delitos, começar a cometer erros, vamos colocar o exemplo de hoje de várias lideranças. Há muitas igrejas aí que começaram muito bem. Há muitos líderes que começaram muito bem, evangelizando, ajudando as pessoas. A igreja começou a crescer, começou a ter um poder ali, não somente aquisitivo, mas financeiro. E fez com que essas pessoas comecem a mudar seus pensamentos e tomarem atitudes que não são corretas com aquilo que Deus quer que eles dêem continuidade. Mas Deus permite que eles ainda continuem na frente dessa obra. Deus permite, porque Deus é bondoso. Mas Ele quer que você se converta. Quer que você pare de cometer erros. E não é isso que está acontecendo. E Paulo alerta para esse tipo de caso. Pois muitas pessoas que estavam fazendo o bem estavam sendo abençoados pelo nosso Senhor bom Deus. Jesus estava advogando por eles e cuidando que todas as coisas que eles estavam fazendo estivessem tendo êxito. Estavam sendo prósperos. Mas muitos estavam desviando, estavam errando. E Paulo diz isso. Tome muito cuidado para que você não desvie. E isso acontecia naquela época e acontece no dia de hoje. Vamos continuar aqui. Porque se tu foste cortado da natural, número 24. Porque se tu fosse cortado do natural zambujeiro e contra a natureza exortado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão exertados na sua própria oliveira? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião para o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos, por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são em arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles.
assim também estes agora foram desobedientes para também alcançar misericórdia. Pela misericórdia, a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Paulo sempre ele cita a si mesmo em todas as passagens que ele faz. Ele está falando dele mesmo. Está falando das coisas erradas que ele vinha fazendo quando era salvo, das desobediências dele, achando que tudo que ele estava fazendo era correto, e que Deus ainda assim, pela sua graça e misericórdia, permitiu que ele pudesse ter uma vida nova. Paulo está deixando bem claro essa questão. Está deixando bem claro. Ele cita tudo essas passagens. E ele fala aqui sobre todas essas coisas que estavam acontecendo. A plenitude dos gentios. Ele diz assim: a plenitude dos gentios significa a conclusão do propósito de Deus ao chamar para si um povo dentre os gentios. É possível que se relacione também com um período em que a iniquidade dos gentios se complete, quando o pecado do mundo chegar ao nível pleno de rebelião contra Deus. Nessa ocasião, Cristo voltará para julgar o mundo. Então, nós estamos aqui falando de Apocalipse. Quando citamos Jesus e citamos gentios, aqueles que são justos, é que Jesus virá para todos, seja ele ruim ou bom, seja uma pessoa má ou não. Então, Paulo está deixando bem claro essa questão. Jesus virá para todos, mas muitos que hoje estão cometendo erros e atrocidades, ainda assim poderão ser salvos se aceitarem Jesus antes da sua chegada, antes da sua volta. E é isso que Paulo está falando sobre salvação. E todos terão a sua oportunidade. Todos terão a sua chance de serem salvos. Aquele que hoje é perseguidor, aquele que hoje está cometendo atrocidades, ele poderá ser salvo. Não fique de forma alguma você imaginando que uma pessoa que rouba, que mata, que estrupa, não será salvo. Basta ele se converter dos seus erros, pedir perdão a Deus e ele será salvo. Não fique surpreso se ele subir junto com você na primeira leva. E não fique mais surpreso ainda se ele subir e você ficar. Porque você pode estar julgando pessoas que não podem ser julgadas. Porque quem tem o direito de julgar é Jesus. Está entendendo onde eu quero chegar? Vamos continuar aqui. Os dons e a vocação de Deus. Essa palavra se refere aos privilégios de Israel mencionados nos capítulos de 9, versículo 4 e 5, e do 11, versículo 26. O contexto dessa passagem tem a ver com Israel e os propósitos de Deus para aquela nação, não com dons espirituais ou vocação ministerial relacionados com a obra do Espírito Santo na igreja. A chamada ministerial, o ingresso no ministério e a permanência nele, tudo deve ser feito segundo a qualificação do caráter pessoal e dos antecedentes espirituais do indivíduo. Olha como é importantíssimo essa questão de dom espiritual. Quantas vezes uma pessoa que começa o seu ministério e recebe dons de cura, de pregação, de louvor, a pessoa se destaca. A pessoa começa a fazer a obra de Deus de uma forma que ela chama a atenção de todo mundo. É convidada para pregar em todos os lugares. É convidada para cantar em todos os congressos, em todas as festas. É convidado para estar em todos os lugares. Se for um cantor, faz algumas letras, algumas músicas que são cantadas por todo o planeta. E dependendo da música, ela vem com algumas traduções, pois outras línguas acabam aderindo a esta música, fazendo com que ela atinja mais lugares ainda na língua deles.
Mas essa pessoa que está com esse dom espiritual que Deus lhe deu, começa a desviar, começa a fazer coisa errada. Então o que acontece? Ela faz uma música e depois não consegue mais escrever uma letra que chama a atenção do povo. Esse cantor ou essa cantora, este grupo, começa a perder ali a notoriedade. Começa a perder os convites que vinham antes. A pessoa começa a perceber que algo está errado, mas não se converte. Da mesma forma, é aquele que prega. É aquele que é convidado para ir em vários lugares, que começa a viajar em todos os campos, que está vivendo muitas vezes da obra. Ele começa a cometer erros e isso faz com que ele deixe de ser aquela pessoa ativa no ministério de Deus. Ele para de ser convidado. E isso vai gerar para essa pessoa, para este cantor, para este pregador, confusões em sua mente. E ele não consegue compreender e entender que ele está fazendo as coisas erradas. Ele não pede perdão. É como Saul. Saul foi levantado como rei e depois, mesmo sendo com a coroa colocado ali como rei, ele não quis mais saber de Deus, foi se afastando de Deus, achando que por ele ser rei, ele não precisava mais nem consultar Samuel. Isso acontece com todos aqueles que têm uma notoriedade no início de suas carreiras, seja ela de pregador ou não. Nós temos visto aí muitos jovens cantores mirins que começaram de uma forma chamando a atenção de todos, ganhando seguidores em suas redes sociais, fazendo shows em vários lugares. E eu não culpo ali a família, eu não culpo ali o pai e a mãe, não culpo, porque esses jovens começam a crescer e começam a ter as suas liberdades. E o pai e a mãe, muitas vezes, não podem mais acompanhá-lo em todos os cantos que ele vai. E ali as amizades que estão entre ele começam a influenciar, porque a perda ela vem por influenciamento, por amizades. Ou você acha que não? Ou você acha que uma amizade não irá desviar o homem ou a mulher do caminho de Deus? É a amizade que faz isso. Ela deturba a mente da pessoa de uma forma que faz com que ela se esqueça totalmente do projeto de Deus na vida dela. Quantos jovens aí que nós vimos que estavam cantando maravilhosamente bem, que estavam louvando maravilhosamente bem, cheio de shows marcados, mas de repente nós começamos a perceber em sua mídia, em sua rede social, que eles começam a cometer vários erros. E isso faz com que ele perca a sua salvação. Mas ele tem tempo de voltar ainda. Ele tem tempo de recuperar esse tempo que ele está perdendo. É só ele colocar na cabeça dele que o que ele está fazendo está errado. Ele tem que voltar a fazer o que ele fazia antes, no início da sua carreira. Voltar aos braços de Deus. É difícil servir a Jesus? É difícil para quem não quer. Só é difícil para quem não quer. E você que está comigo aí hoje, eu lhe peço, se você tiver com alguma dificuldade, entre em contato conosco. Se você não está conseguindo compreender as coisas que estão acontecendo na sua vida, entre em contato conosco. A produção está colocando para você aí nossa rede social. Nós temos pessoas aqui na igreja que irão te atender e te orientar. E se você estiver morando próximo de nós, ficará mais fácil ainda. E você poderá vir até nós e conversar pessoalmente. Aparecendo também o endereço do nosso ministério. A Igreja Missionária Gratidão, ela fica aqui em Colombo, no Paraná, muito próximo de Curitiba. Fica aqui, próximo do terminal do Guaraituba. Se você morar na região metropolitana, morar em Curitiba, você vai levar cerca de 25 a 30 minutos para chegar aqui.
não é longe. Nós temos os cultos aqui dia de terça, dia de quinta, dia de sábado, que são os departamentos, e dia de domingo. Venha aqui nos fazer uma visita. Está aparecendo também o CNPJ da igreja. Está aparecendo aí o QR Code. Está desse lado aqui. Nos ajude, pois precisamos de você. Qualquer ajuda financeira que você puder nos auxiliar, será de bom grado. Precisamos manter este programa no ar. Precisamos ajudar pessoas com o nosso Ministério de Evangelismo, nosso Departamento de Missões, onde ajudamos com roupas, ajudamos com alimentação. Nos ajude. Faça um depósito de qualquer valor. Nos auxilie. E aí, onde você está neste momento, eu quero fazer uma oração para você. Não sei se você pode dobrar o joelho, se você pode fechar seus olhos, mas eu quero orar por você, porque Deus conhece a sua situação. Senhor, estamos aqui neste momento para primeiramente lhe pedir perdão por tudo, ó Pai querido, que nós temos de errado. Que só possa nos perdoar para que nossa salvação não seja ela perdida. Atende, ó Pai querido, aqueles que estão orando comigo neste momento, por intermédio dessa televisiva, abençoando a cada um deles, ó Pai. Pois só o Senhor conhece cada passo, só o Senhor conhece cada problema que eles têm passado. Visita, ó Deus, a cada canto deste planeta, neste momento tão difícil. Um momento, ó Pai, que nós precisamos ainda mais da presença de Ti, ó Deus. Vai curando, vai libertando, vai nos enchendo com a Sua graça, com o Seu poder. Pois sabemos, ó Pai, que sem o Seu Espírito Santo nada somos. Que possamos, ó Deus, estar aptos a fazer a Sua obra, levando, ó Pai, aqueles que precisam uma palavra de conforto, uma palavra de cura, porque dons, ó Pai, que foi colocado sobre nós não pode ficar parado, pois eu creio no Seu poder e na Sua graça. Amém. Até o próximo estudo bíblico.